Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está nos escutando, mas hoje eu tenho o maior prazer de trazer uma pessoa que me ajudou muito na época que eu era correspondente, porque eu era uma intrometida, ficava querendo fazer imóvel de leilão, e quem me deu maior força foi a Giovana. Eu não vou nem me atrever a falar dela, baita currículo que ela tem, e a gente vai começar sabendo um pouco. Bom dia, Giovana. Bom dia, Camila. É um prazer estar aqui com você, tá? E assim, espero agregar para todo mundo que esteja vendo o seu canal agora, para passar um pouquinho de informação o que é o imóvel caixa, né? Que assim, é a minha carteira, eu amo fazer, estou aqui há 20 anos com experiência nesse ramo imobiliário e assim, só tenho a agradecer pelas indicações que eu tenho. E vamos ver se a gente consegue vender o imóvel caixa, tanto para quem quer morar ou para quem quer fazer investimento, né? Porque eu, como investidora, eu não parto para outro negócio de jeito nenhum, só imóvel caixa. Principalmente quando a gente vai para Minha Casa Minha Vida imóvel novo, ali eu sou obrigada a ter um seguro, né, da construção por um período de tempo. No imóvel caixa, quando eu revendo esses imóveis, por ser imóvel usado, eu não tenho essa dor de cabeça, essa preocupação. Então, eu consigo fazer com que eu tenha menos dor de cabeça futuro, né? Que o imóvel novo pode vir a ter alguns defeitos, alguns vícios de construção que eu tenho que manter durante o seguro, né? Sim. Agora, imóvel caixa, não. E quem é a Giovana sem ser imóvel caixa, Gi? Ah, a Giovana agora é uma vovó, né? Uma vovó que tá babando agora, né? Nasceu a Bela agora no sábado. É muito tranquila, muito calma, né? Totalmente diferente da vovó, né? Que é ligada no 220. Fiz isso que nasceu sábado, a gente tá na segunda. Vamos ver. Vamos ver, né? Porque por enquanto tá bem calma. Eu cheguei aqui em Sorocaba no dia 17 de dezembro de 2007, eu vim para cá porque eu passava muita dificuldade em Franca, tinha acabado de sair de um relacionamento e vim para cá. Trabalhei durante 6 meses como auxiliar de cozinha na CM do Jardim São Paulo e eu fiquei lá aprendendo o que tinha que aprender ali no Jardim São Paulo até eu receber o convite para trabalhar numa imobiliária como recepcionista. Só que aí lá na imobiliária você vai vendo que tem jeito de ganhar mais. Mas para ganhar mais você tem que sair do seu comodismo, né? Até então, o que eu fiz? Eu sempre gostei muito de estudar, então eu sempre fui muito estudiosa. E quando eu cheguei na imobiliária e eu vi essa oportunidade, eu simplesmente agarrei. Então eu vim para cá, eu não tinha uma CNH, então a primeira coisa foi ter a CNH, que na época foi minha mãe e minha irmã que pagou. Eu fui para São Paulo, que antigamente o curso de São Paulo era feito presencial em São Paulo. Eu ia uma vez por semana e eu fazia de 3 a 4 provas para terminar o curso rápido. Nossa. Então, ou seja, não conseguia estudar todo o material, mas eu saía daqui, que a gente ia de ônibus, eu saía daqui com meus livrinhos, chegava lá, fiz as minhas provas, terminei em 45 dias o Cresce. 45 dias? 45 dias com o estágio com o Cresce na mão, que antigamente era muito rápido. Né? E também, por eu fazer várias provas, eu consegui. E de lá para cá, quando eu entrei na imobiliária, a imobiliária já trabalhava com o imóvel caixa. Então, dentro do nicho imobiliário, o imóvel caixa foi o que mais me chamou a atenção. Então, eu comecei a ler os editais, ver como funciona, como trabalha com isso. Antigamente eu fazia muito porta a porta, então eu conseguia muito cliente no porta a porta. Hoje dá um pouco de medo, porque as pessoas estão muito agressivas, né? Sim. Então aí eu não vou. Mas eu
tento ainda mandar comunicação, tentar falar com eles, e tem pessoas que ainda ligam, a gente tenta recuperar, como o ano passado acho que eu recuperei 5 imóveis para o cliente. Então, assim, a gente manda, eles vêm, entram em contato, aí tem uma irmã, tem um parente mais próximo, um amigo, acaba comprando aquele imóvel, né? Então, ou seja, o imóvel ainda fica na família. Então, eu fui como fala, se modernizando, né, para fazer um atendimento, porque de lá para cá mudou muitas coisas, né? Há 10 anos atrás, o imóvel caixa não era tão visto no mercado como hoje. Então, a venda se tornava mais fácil. Na venda direta era feita a caução primeiro, antes de dar a proposta. Você ia lá, depositava 5% do caução, aonde que não fazia as pessoas desistirem. Hoje, no edital, diz que na venda direta ele tem o direito de arrependimento. Então, ele tem 7 dias para se arrepender dessa compra que ele está fazendo. Só que esse arrependimento trouxe muitas pessoas que querem ganhar vantagem sobre a venda direta ou querem atrapalhar a venda direta, que a gente costuma falar que é o CPF fakes. Não tem, eles não têm punição, eles ficam impunes. Porque eles desistem, não vai ter preocupação nenhuma. E antigamente, se você desistisse, você perderia os 5% do calção. A calção, né? Só que agora não. Então, ou seja, participei de uma concorrência semana passada, estava explícita, que era fake, porque o cara estava dando um lance de 100 mil. Totalmente fora contra a regra do edital. Como também tem uma outra família, que é lá do DDD 85. Veio 3 propostas do mesmo imóvel, DDD 85. Mandei mensagem para a CVM. Eu falei para eles, isso aqui é fake. Porque você manda mensagem, porque quando chega a proposta, tem o telefone e o contato. Então, eu entro em contato com o cliente para dar uma ótima assessoria para eles. E ninguém responde, ninguém fala nada. Só que assim, são CPFs que tá na cara que são CPFs que estão ali para atrapalhar. Eu acho que a Caixa tinha que rever muito bem isso, porque é um retrabalho. Você tem um retrabalho, porque o imóvel que o meu cliente queria era para moradia. Já estava quase infartando na minha frente. Que dó. Né? Começou... Você acaba lidando com o sonho da pessoa. Sim, também, né? Porque ele acaba se tornando, às vezes, muito mais acessível o imóvel de leilão do que um imóvel convencional ali no mercado, que às vezes tem mais dificuldade, igual você falou no começo, né? Que o imóvel novo tem a parte da seguridade para o construtor, então a gente está vendo que está diminuindo. Sim. Então, muita gente trabalha com imóvel de leilão pensando em investidor, mas ainda tem uma grande procura das pessoas que estão fazendo a compra para moradia, né? Sim, tem. Porque é onde que eles conseguem comprar, né? Hoje o imóvel caixa, ele tá até 95% de financiamento. Aonde você vai comprar um imóvel dando 5%? E isso era uma pergunta para você, né? A questão da porcentagem que a gente consegue de financiamento no imóvel caixa. A porcentagem, ela vai variar. É uma conta um pouco meio complicada, porque tem que ser 80% do valor de avaliação. Se aquele 80% conseguir compor o valor mínimo de venda, aí você consegue os 95%. Se passar ainda um pouquinho do valor de venda, você consegue dar lance ainda em cima do valor da liberação do crédito. Então, ou seja, se é um imóvel que vale 100 mil e a avaliação está 200, então encaixou um dentro do outro. Aí ele vai liberar mais ou menos na faixa de... agora eu teria que fazer a conta. Não, chega. Então, ele é um pouquinho complexo para explicar. Mas assim, que libere 140 mil, então a pessoa pode, do 100, ter mais esse espaço dos 40 mil para poder dar de lance. Pode usar fundo de garantia?
Se for o primeiro imóvel, pode. Pode. Desde que a gente se atente à regra do edital, porque no edital tem imóveis que podem fazer financiamento e tem imóveis que não dão, podem o uso de fundo de garantia e tem imóvel que não pode usar o fundo de garantia. Na compra à vista também tem imóvel que aceita o fundo de garantia e recurso próprio. Tá. Fora o fundo de garantia, fora financiamento, carta de consórcio contemplada. Não. Não pode usar consórcio. Não, antigamente ela aceitava a carta contemplada da Caixa, mas agora não, porque o edital, ele é claro, eu tenho 30 dias entre a homologação e o registro, então eu tenho que fazer nesses 30 dias, exceto que a gente hoje estamos tendo um pouco de dificuldade na parte de averbação de leilão, porque os leiloeiros estão tendo um fluxo muito grande de leilão e eles não estão conseguindo fazer essa averbação. Que a averbação não é a parte do corretor e nem do cliente, é uma parte que o leiloeiro tem que fazer e eles ganham para fazer a averbação. Sim. Só que devido ao número grande de processo de imóveis que eles fazem o leilão, eles não dão conta de fazer a averbação. A averbação seria aqueles documentos que a gente, como às vezes, eu vou falar agora como correspondente. O correspondente tem que ficar pedindo para mandar para conformidade? Isso, que é as atas do leilão público, o requerimento de quitação, aliás, o termo de quitação, as notificação, né, que antigamente vinha por malote. Agora não, agora o leiloeiro, a hora que ele faz a homologação do resultado, ele tem que mandar para o e-mail do cliente, só que tem alguns leiloeiros que não fazem isso. A gente ficar cobrando depois, né? Então aí eu vou na agência, a agência me ajuda a cobrar, porque se eu não fazer essa averbação, não existe compra. E assim, aí não consegue fazer o registro da compra. Eu lembro que teve um caso muito específico, quando eu fazia, que atrasou essa documentação e o meu cliente, ele ganhou uns 10 dias ainda para finalizar, porque atrasou essa documentação, né? Isso. Mas é porque o prazo é de 30 dias. Mas então, se o leiloeiro atrasa, pode postergar um pouco? Pode, aí a gente comunica, você vem para poder estar fazendo isso. Tá. Porque tudo a gente tem que comunicar para ela ver que o erro não é nosso. Mas no próprio sistema, no portal do cliente ou no portal da imobiliária, vai estar escrito o que está ali no leilão. Está em tratamento, às vezes está em branco, né? Ou está averbado. Então, no próprio proposta, lá no sistema deles, a gente consegue ver. E outra, eu já tomo, como a gente já sabe, o que eu faço? Aí eu vou lá, vejo, está em tratamento, já peço toda a documentação na hora que eu entro com o contrato de escritura pública, aliás, a escritura ou o contrato do financiamento, eu já coloco tudo lá, para o cartório não me dar devolutiva. Tem alguns cartórios, como eu peguei de Vinhedo eu fiquei 6 meses em tratativa com eles. Aí eu fiz pelo registrador, só que aí você vê que não vai. Tá. Né? Então aí o que você faz? Você transforma o processo em físico para estar indo lá para conversar com o escrevente para ver a melhor forma de fazer. E foram 6 meses de tratativa porque não queriam fazer verbação, porque falava que ou o documento não aceitava. Nossa. Ou o documento digital eles não aceitavam. O termo de quitação foi um dos que a gente tem. Ele é pela digital, né? Vem com o selo da ONR e o cartório não quis aceitar. Aí a gente teve que pedir um outro termo, a gerente assinar, levei lá. Aí ele devolveu. Eu quero esse termo reconhecido firma. Porque nem a procuração do banco onde a gerente estava assinando, eles não aceitou. Então, vai lá reconhecer firma. A gente reconhece. Porque assim, não, é eles que fazem a regra deles. Então, ou seja, a gente tem que obedecer. Então, foram 6 meses. Esse negócio da assinatura digital ainda tem uma resistência, né? Eu lembro que os primeiros processos que a gente fez assinatura digital, a gente teve bastante problema. Aqui no escritório a gente não assina mais pelo Gov. A gente só faz em notariado. Então, porque o notariado não barrar em nenhum cartório. Então, mas os imóveis da Caixa a gente não faz pelo Gov, é tudo pelo notariado. Pelo notariado, né? É melhor. Mas eu acho que ainda notariado. Tem uma resistência, porque tá novo ainda essa questão do digital, né? Então, até o cartório tá
tá demorando um pouco isso daí, né? Ele fica até confuso, né? Tipo, eu costumo brincar assim, que todos os cartórios sejam igual o primeiro cartório de Sorocaba. Gente, as tratativas deles lá é outra, né? É diferente. Né? Não, totalmente diferente. Por exemplo, quando começou o Nato Digital e as atas do leilão vir por meio digital, deu-se uma devolutiva, fui lá, ela falou, só colocar no pendrive e me traz aqui. Aconteceu isso comigo até. Para regularização de imóvel, né? Então eu pego essa parte. Então eu acho que você fala assim, gente, é outro mundo. Eu até sendo que lá em Vinhedo pode trazer no pendrive, pode no computador, pode por e-mail, pode qualquer coisa. Não aceitado de forma alguma. Eu tenho uma foto aqui que eu estava no cartório com o meu PC, com os 2 pendrive, com o físico desse tamanho. E eu falei, enquanto eu não falar com o dono do cartório, eu não saio daqui. Ai, meu Deus. Eu levei todas as formas de trabalhar. Aí ele veio, conversou comigo, ele passou o processo para outra escrevente, foi aí que a gente conseguiu. Senão a gente não ia conseguir, porque eu já estava falando para o advogado entrar com obrigação de fazer. Nossa, eu tenho um cartório assim, eu não vou falar a cidade, mas você acha que vai saber. Esse dia eu cheguei porque eu precisava de uma matrícula para finalizar um processo meu aqui de regularização diária. Aí eles falaram que eu não podia pedir pessoalmente, tinha que pedir só pelo celular. Eu pedi, aí a mulher sentada na minha frente, ela falou assim, não dá para você retirar a matrícula. A matrícula aqui a gente só retira a partir das 11. Eu tive que ficar esperando das 9 até as 11 sentada dentro do cartório. Quando deu 11 horas, a mesma que falou pra mim que não podia entregar, ela fez assim. Deu o horário. Ai, meu sangue ferveu, Gil. Eu falei, cara, ela me deixou 2 horas sentada e ela tava com o papel aqui o tempo todo. Eu não saí da frente dela, sabe? Eu falei, não. Saí assim, né? Fiquei sentada pra atender os outros. Então, o cartório eu acho ainda bem resistente. E cada um trabalha de um jeito, né? E você tem que se adaptar. E você não faz do jeito que quer, eles não te liberam, né? Aí você vai brigar? Não tem como brigar, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que eu vejo com isso, assim, imóvel de leilão. Ainda tem uma procura grande, porque o número era do correspondente, então ainda acaba vindo bastante essa demanda para o escritório. E a maioria quer fazer sozinho o imóvel de leilão. Particularmente, você me fala a sua visão, eu não recomendo. Tem a parte que o corretor vai ganhar, tem a parte do correspondente, mas eu prefiro passar para quem eu até passo para você, né? Eu indico sempre agir. Para você fazer, por quê? Em questão o leilão, ele tem todas essas coisas, né? É cartório, é edital. E um item despercebido, como 30 dias é muito curto, se a pessoa não tem a prática, a pessoa acaba perdendo, né? Ela acaba perdendo e assim, dependendo da modalidade, quando é primeiro leilão, segundo leilão, licitação, ela além de perder os 5% da entrada, ela perde também os 5% do leiloeiro. Não são reembolsáveis esses valores. E a gente aconselha que não faça sozinhos. Não faça sozinhos. Eu perdi uma proposta esse tempo para trás, uma pessoa super querida minha, que queria fazer sozinha. Eu falei, tudo bem, né? Quer fazer, quer aprender? Tudo bem. Ele não tinha nem contratado a minha mentoria. Nossa. Né? Então, ele foi por conta própria e por risco. Então, fez o cadastro, fez tudo bonitinho, depois mostrou para mim, eu falei que estava ok. Participa do leilão. Só que o leilão, agora ele está a nível nacional. Então, ele começa às 10 horas, ele não tem horário para acabar. Então, começa com a letra A, e o nosso é SP, Sorocaba, Salto, Araçoiaba. Então, a hora que chegou em São Paulo, ele vai por ordem alfabética.